Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre reflexão total, que é um fenômeno que acontece em alguns momentos devido à refração. Então olha que massa, a reflexão total ela acontece por causa da refração. A gente vai falar um pouco aqui sobre ângulo limite e esse fenômeno de reflexão total e de algumas mudanças, eles estão envolvidos, tá? Em processos como fibra ótica, o porquê que a gente não tem perda de calor dentro da fibra ótica, não tem perda de sinal, por que acontece miragem, né? A miragem realmente existe, por que quando você está dentro do carro, aí às vezes a temperatura do dia está tão alta que você olha para o asfalto assim, dá a impressão de que tem uma poça d'água no asfalto. Então, esses fenômenos eles são explicados pela reflexão total e pelo ângulo limite de refração. Então, olha só, vamos entender aqui. O que é esse ângulo limite de refração? Gente, o ângulo limite de refração seria o ângulo máximo onde a refração ainda acontece. Então, o ângulo máximo que a minha luz ela pode incidir, ou seja, qual é o ângulo máximo de incidência, tá? Que eu ainda vou ter para ocorrer a refração. Então, o ângulo limite de refração, ele acontece quando o ângulo de incidência é 90 graus. Então, quando eu tenho um ângulo de incidência da luz de 90 graus, olha aqui no desenho, a minha luz ela está incidindo fazendo 90 graus. Então, eu vou ter um ângulo de refração máximo. Eu vou chamar esse ângulo de refração máximo aqui de L. Então, eu tenho um ângulo máximo de refração, porque a minha luz ela está incidindo fazendo 90 graus, tá? O que a gente tem que pensar? Essa refração, né, esse ângulo limite de refração, ele acontece quando? Quando a luz está passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, tá bom? E esse ângulo máximo de refração aqui, ele vai ter que ser menor do que o ângulo de incidência, 90 graus. Então, ele tem um valor máximo que é menor do que 90, tá? Então, a gente tem o ângulo limite de refração quando? Quando a minha luz incide fazendo 90 graus. Então, se a luz incidir em 90 graus com a superfície, a gente vai ter o ângulo limite de refração. Ah, André, mas a gente não tem um ângulo limite de incidência, não? Temos, a gente tem o ângulo limite de incidência. Qual é o ângulo máximo que eu posso incidir a minha luz para que ainda ocorra a refração? Olha a diferença. Eu acabei de falar agora do ângulo limite de refração, ou seja, que é o maior ângulo onde a luz ainda vai refratar. Agora eu estou falando do maior ângulo de incidência que eu posso ter para a luz para que a refração ainda ocorra, tá? Então, esse é o ângulo máximo onde eu ainda tenho a minha refração. Quando eu tenho um ângulo limite? Ele vai acontecer quando o ângulo de refração for 90 graus. Olha a diferença agora, ó. A minha luz, ela está refratando em 90 graus. Então, quer dizer que eu estou tendo o meu ângulo máximo, que eu vou chamar de L, de incidência. Então, esse ângulo aqui, olha, ele é o maior ângulo onde eu consigo incidir a luz e ela ainda vai conseguir refratar. Ela vai refratar em 90 graus. É o maior valor de ângulo, tá? Ah, tem como a gente saber qual ângulo é esse? Tem. O meu ângulo limite eu posso calcular fazendo seno de L, ou seja, o seno do ângulo limite, né, é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu vou pegar aqui, eu tenho, né, meu N1 e tenho meu N2. Então, eu vou pegar o menor valor do índice de refração e dividir pelo maior valor do índice de refração. Vamos imaginar que eu fiz essa conta e deu 0,5. Então, seno do ângulo é meio. Qual o ângulo que tem o seno meio? 30 graus. Então, quer dizer que o meu ângulo de incidência máximo da luz, para que ela ainda conseguisse refratar aqui, seria de 30 graus. Para cada meio, gente, para cada superfície, a gente tem um ângulo máximo, né, de refração.
Não é porque, eu estou comparando o ar e a água, aí eu achei um ângulo limite de 30 graus. Quer dizer que o ângulo limite para qualquer meio vai ser 30? Não, tá? Cada meio, cada situação exige um ângulo limite diferente. Então, a gente consegue achar esse seno do ângulo limite fazendo a razão entre os índices de refração. O que é legal a gente lembrar? O índice de refração ele é dado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, tá? A velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio. Vamos imaginar que o exercício te deu a velocidade da luz aqui, no meio onde ele está se propagando, no meio 1 e no meio 2, mas não te deu o índice de refração. Então, primeiro você calcula o índice de refração, fazendo 3 vezes 10 oitava, dividido pela velocidade da luz no meio 2, e vai achar o valor de N2. Depois, 3 vezes 10 a oitava, dividido pelo valor da velocidade da luz no meio 1, acha o valor de N1. E aí depois substitui o índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior, vai ser igual ao seno do ângulo limite. Qual que é a observação que a gente tem que prestar atenção? O ângulo limite de incidência ou de refração ocorre sempre no meio mais refringente. Presta atenção nessa informação aqui, gente. Eu só vou ter ângulo limite no meio mais refringente. Então, como que eu vou saber se aquele ângulo que eu achei é um ângulo limite de incidência ou de refração? Eu vou olhar, esse ângulo, ele tá no meio mais refringente? Tá, então ele vai ser o meu ângulo limite de incidência, nesse caso aqui. Não, ele não tá ele tá no meio mais refringente, mas ele tá aqui, ó, como refratado, então ele vai ser o meu ângulo limite de refração. Seja um ângulo limite de refração ou de incidência, a gente só tem ângulo limite no maior meio de índice de refração, ou seja, no meio mais refringente, tá? Olha aqui, ó, N2 maior do que N1. Então, o meu meio 2 é mais refringente do que o meu meio 1. Por isso que o meu ângulo de refração, limite de refração, está no meio 2, porque o meio 2 é mais refringente do que o meio 1. Aqui, olha, mesma coisa, o meu meio 2 está sendo mais refringente do que o meio 1. Por quê? Porque o meu ângulo limite de incidência está no meio 2. Então, com certeza, ele vai ser mais refringente, tá? Então, na hora de eu fazer o meu cálculo aqui, né, para eu saber quanto vale esse ângulo limite, eu tenho que saber que o índice de refração do maior, que é o meu denominador aqui, vai ser o índice de refração do meio onde está ocorrendo, onde o meu ângulo limite está sendo formado, seja o ângulo limite de incidência ou de refração. Se é no meio 2, então o meu maior índice de refração vai ser o do meio 2. Não, está acontecendo no meio 1, então o meu maior índice de refração vai ser o do meio 1. Bom? Então, a gente aprende a achar primeiro o ângulo limite tanto de refração como de incidência para a gente entender o que é o fenômeno da reflexão total. Então, quando eu tenho reflexão total, gente, a luz ela incide com um ângulo maior do que o limite. Vamos imaginar no meu exemplo que eu dei ali, né? Que a gente estava falando de seno de L, que o seno de L tinha dado 0,5 e que por isso o meu ângulo limite era 30 graus. Então, o maior ângulo para existir a refração era de 30 graus. Mas vamos imaginar que a luz incidiu num ângulo de 35. 35 é maior do que 30. O que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno da reflexão total. Então, ao invés da minha luz refratar, ela vai refletir totalmente. Então, olha, quando eu tenho uma luz incidente com um ângulo maior que o ângulo limite, isso impede a que a refração aconteça. E aí eu passo a ter o fenômeno da reflexão total. Então, olha só, olha, aqui eu tenho o meu ângulo, meu raio incidente. Esse ângulo aqui, olha, o meu ângulo de incidência, ele é maior do que o ângulo limite. Então, o que vai acontecer? Ao invés desse raio refratar, ele vai refletir totalmente, tá? Mas existe uma outra característica que a gente tem que observar. A luz, ela vai estar passando sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Gente, essa regra é importante, tá?
Então, ó, N2, que é onde o meu raio de luz está incidindo, tem que ser maior do que N1. Se N2 não for maior do que N1, eu não vou conseguir ter o fenômeno da reflexão total. Então, a primeira condição para que a reflexão total aconteça, o índice de refração do meio onde a luz está incidindo tem que ser maior do que o outro índice de refração do meio. Então, se a luz está incidindo no meio 2, o índice de refração do meio 2 tem que ser maior do que o índice de refração do meio 1. Essa é a primeira condição. Qual é a segunda condição para que a reflexão total aconteça? O ângulo de incidência da luz tem que ser maior do que o ângulo limite. Então, qual que é o primeiro passo para eu saber se está tendo reflexão total ou não? Descobrir qual que é o meu ângulo limite. Como que eu descubro qual que é o meu ângulo limite? Seno do ângulo limite é o índice de refração do meio menor, né? Dividido pelo índice de refração maior. Eu descobri que meu ângulo limite vale 60. Então, se a minha luz está incidindo aqui num ângulo de 59 ou 60, vai ter reflexão total? Não. Mas e se minha luz incidir com 61 graus? Aí já tem reflexão total. Por quê? Porque o meu ângulo de incidência está sendo maior do que o ângulo limite do meio, tá? Gente, a reflexão total é muito presente em sistemas como fibra ótica. A gente sabe que o sistema de fibra ótica é um sistema ideal onde a gente não tem perda de calor. Por quê? Porque a luz ela vai sofrendo vários processos de reflexão total. Ao invés dela sair, vamos imaginar que isso aqui é uma blusa. Ao invés desse calor sair da blusa e ir para o meio, ele passa pela reflexão total, bate na outra parede. Ao invés dele sair daqui e ir para o meio, ele reflete totalmente, vai para outra parede. E assim por diante. Então, a gente tem o fenômeno da reflexão total em sistemas que funcionam por fibra ótica. É por isso que, quando a gente tem sinal de internet, o sinal de internet por fibra ótica ele é melhor do que por sinal normal. Porque na fibra ótica a gente tem menos perda, tá? Esse fenômeno de reflexão total acontece na fibra ótica, então você tem mais chance do seu sinal chegar sem perdas se o sistema for em fibra ótica mesmo. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Falamos o que é o fenômeno da reflexão total. Falamos sobre ângulo limite, tá? Tanto de incidência como o ângulo limite de refração. Indiferente se é de refração ou de incidência, a regra é a mesma, né? O ângulo limite ele sempre vai estar no meio mais refringente. E para a gente calcular, a gente vai fazer seno do ângulo limite igual ao índice de refringência menor dividido pelo índice de refringência maior. Ok? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!